Emanuel Swedenborg era um desses caras que podemos dizer que colocou o terror no século XVIII. Não que houve algo de tão anormal assim em Emanuel antes de 1744. Ele era um pastor luterano, com uma vidinha normal, apesar das suas excelentes habilidades intelectuais, um polímata que dominava e estudava todas as ciências da época. Em uma certa noite chuvosa, como consta no Diário da Família, em 1744, aos seus 56 anos de idade, Emanuel sumiu. O desaparecimento deixou a família aflita até que, 2 dias depois, Sr. Swedenborg reaparece, atordoado. Por onde foi e com quem, ninguém viu. No entanto, Swedenborg tinha uma história bem sinistra para contar do porquê do sumiço que mudou a sua vida e de muita gente que foi influenciada por ele depois disso. Emanuel disse que naquela sinistra noite, enquanto repousava, um enviado do Senhor veio visitar-lhe. Esse é o tipo de visita que não se recebe todos os dias, mas pela apresentação era de se esperar que nosso amigo Emma tivesse ganhado uma bênção. Contudo, já dizia o velho ditado, não há maldição que não possa virar uma bênção, assim como não há uma bênção que não possa se tornar uma maldição. O enviado do Senhor veio a Emanuel com um propósito. Ele teria que revelar os mistérios do céu, do universo e do inferno. Os 2 primeiros eram moleza. O céu, como vocês podem prever, era uma visão maravilhosa, felicidade para todos os lados. Todo mundo alegre em um lugar inimaginavelmente belo e paz e harmonia eternas. Sobre o universo, Emanuel aprendeu que cada planeta tinha vida, embora essa vida fosse constituída de uma matéria. Por exemplo, em Marte haveria marcianos, porém estes seriam invisíveis para nós porque eram constituídos de um outro tipo de matéria. Na realidade, o que parece que Swedenborg tenta descrever é que para cada planeta há uma realidade paralela onde há vida neles. Ok, por enquanto tudo beleza. Porém Emanuel iria pagar caro por essa viagem e o preço era o seu tormento para o resto da vida. Emanuel foi visitar o inferno. Melhor dizendo, os infernos. Emanuel conta que visitou várias versões do inferno, alguns não tão incomuns, outras extremamente absurdas. Emanuel deu atenção a explicar as versões em que ele achou mais interessante, enquanto outras descreveu brevemente. Em uma versão do inferno, se assemelhava muito com as nossas cidades dos tempos modernos. Só que destruídas e cheia de répteis humanoides, que devoravam almas. As almas que viviam nesse submundo, viviam brigando entre si, roubando, bebendo e fugindo das criaturas nativas. Em outra versão o inferno era um lugar cheio de bordéis, sendo que todos eram cheios de excrementos e as pessoas eram forçadas a copular sobre esses excrementos o tempo inteiro, algumas almas com outras almas e os mais azarados com as criaturas que habitavam aquele lugar. As versões variavam bastante uma para outra, sendo que Emanuel passou pelo inferno clássico, aquele do Poço de Fogo, e gente sendo torturada o tempo todo até um inferno que mais parecia uma versão menos infantil de Caverna do Dragão. Daí você pode dizer, ah, que besteira, esse cara tomou um porre e ficou inventando historinha para não apanhar da mulher. De fato, esse pensamento faria sentido se Emanuel não tivesse feito o que fez após essa alucinação. Emanuel propôs a hipótese nebular da criação do universo, meio século antes de Kant e Laplace. Fez descobertas que deram origem à ciência da cristalografia. Desenvolveu teorias sobre a natureza da energia. Descobriu que o cérebro funciona em sincronia com os pulmões. Deduziu o uso do fluido cérebro-espinhal. Foi pioneiro no estudo do magnetismo. Apresentou a teoria de galáxias serem constituídas por estrelas com sistemas planetários, entre outras coisas que são absurdamente complexas para as mentes do século XVIII. E tem mais. As visões de Emanuel começaram a bater com visões registradas de outras ditos médiums. A beata Anne Catherine Emmerich, também do século XVIII, viu em uma visão as cidades que Emanuel relatou, cheia de répteis humanoides. Também viu o inferno descrito por Goethe e a versão de Dom Bosco. Enfim, o tal Swedenborg parecia uma enciclopédia ambulante de infernos possíveis. Mas o pior deixei para o final. Swedenborg falou sobre um conceito de inferno que, para ele, era um dos piores de todos. Isso porque simplesmente as pessoas que habitavam ele sequer sabiam que estavam no inferno.
O conceito era: durante a vida, os humanos constroem seu próprio céu e inferno. É como se suas escolhas fossem construtores civis de um habitat que você habitará após a morte. O problema estava no momento da morte. O falecido, ao fazer a passagem desse mundo para o outro, esquecia que morreu e começava a habitar esse novo mundo, voltando em certo momento da sua vida. Nesse inferno sob medida, as torturas não eram físicas mas mentais. Desilusão, dor, sofrimento, miséria, humilhação, exclusão, desgosto, tudo adicionado fazendo uma sopa amarga de tristeza infinita ao qual a vítima era submetida com plena convicção que ainda estava vivo. No final, após tanto sofrimento, a pessoa morria nessa ilusão apenas para nascer de novo e sofrer novamente.